Existe um momento em que uma economia ainda parece de pé, mas já começou a apodrecer por dentro. E esse talvez seja o tipo de perigo que mais destrói um país. Porque quase todo mundo espera uma crise com gritaria, com corrida, com desespero, com colapso óbvio. Mas o território realmente perigoso começa parecendo normal. Você ainda trabalha, ainda compra, ainda segue a vida. Mas, sem perceber, a banana já está encolhendo. E é aqui que mora o erro de leitura que prende quase todo mundo. A pessoa sente o aperto, mas ainda chama isso de fase. Sente a banana render menos, mas acha que é só azar. Sente a vida apertar, mas continua acreditando que o caminho está certo. E é exatamente por isso que tanta gente reage tarde. Se isso já está fazendo sentido para você, comenta banana aqui embaixo. Porque a parte mais importante ainda nem apareceu. A maioria ainda acha que o problema é falta de esforço, que basta correr mais. Só que correr dentro de uma economia que já começou a afundar, não é progresso. É só desgaste disfarçado de movimento. E a pergunta que quase ninguém faz cedo bastante é: o que exatamente faz uma economia entrar em território perigoso? Porque quando você entende o mecanismo, você para de culpar só o esforço e começa a enxergar o sistema. No próximo bloco, eu vou te mostrar por que a economia brasileira parece normal, exatamente quando já começou a entrar na parte perigosa. E é exatamente aqui que a economia começa a parecer enganosa. Porque o perigo real quase nunca começa quando todo mundo percebe. Ele começa antes, começa quando a aparência ainda tranquiliza, quando a rotina ainda anestesia e quando o aperto ainda parece administrável. É nesse ponto que a inflação faz o trabalho mais silencioso dela. Porque a inflação raramente chega batendo na porta. Ela entra pelos cantos, no mercado, na conta, no aluguel, no transporte, no que parecia pequeno, mas deixou de ser pequeno faz tempo. E é por isso que tanta gente demora para perceber o território perigoso. Porque nada explode de uma vez. Só vai ficando mais apertado, mais cansativo, mais frustrante, mais difícil de sustentar. E quando a pessoa finalmente chama isso de crise, muitas vezes ela já estava vivendo os efeitos dela há muito tempo. Esse é o ponto que muda tudo, porque se o perigo começa antes, a proteção também precisa começar antes. Se isso está abrindo sua mente, deixa o like agora. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar quais sinais fazem a economia brasileira entrar na parte realmente perigosa. E é exatamente aqui que a parte perigosa deixa de ser sensação e começa a virar estrutura. Porque uma economia não entra em território perigoso só quando falta banana. Ela entra quando começa a faltar confiança. Confiança no valor da banana, confiança na direção do jogo, confiança de que o esforço ainda vale a pena. E quando essa confiança começa a rachar, a economia começa a cansar por dentro. Esse é o primeiro sinal importante. Quando o custo de viver sobe mais rápido do que a sua banana consegue acompanhar. Você continua andando, mas a distância até a estabilidade continua aumentando. Esse é o segundo sinal. Quando trabalhar mais já não melhora a sensação de segurança. Você produz, você corre, você faz tudo o que disseram. E mesmo assim, sente que está só tentando não afundar. Esse é o tipo de sensação que muita gente chama de cansaço. Mas muitas vezes, já é desgaste estrutural. É a economia empurrando mais peso para quem já está mais exposto. E esse é o terceiro sinal. Quando o medo começa a influenciar decisão demais. A pessoa compra por medo, guarda por medo, adia por medo. E quando o medo começa a comandar o jogo, a economia já entrou bem mais fundo na parte perigosa do que parece. Se você já sentiu isso no bolso, comenta controle aqui embaixo. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar o que fazer quando a economia parece estável por fora, mas já começou a se romper por dentro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas começa a reagir do jeito errado. Porque, quando o aperto aumenta, a resposta mais instintiva quase sempre é acelerar, trabalhar mais, tentar compensar no esforço, cortar até o último respiro, apertar a rotina, empurrar o corpo e a mente como se o problema fosse apenas intensidade. Como se bastasse correr mais para sair do lugar onde a economia já começou a esmagar. Só que isso, na maior parte das vezes, não resolve o problema principal. Pode até adiar algumas dores, pode dar a sensação temporária de controle, mas não corrige a raiz do que está acontecendo. Porque o problema não é só o quanto você aguenta, é o quanto você enxerga. Essa é a virada que quase ninguém faz cedo bastante. Quem atravessa momentos perigosos melhor não é, necessariamente, quem reage mais rápido, quem se desespera primeiro ou quem se movimenta mais. Muitas vezes, é quem percebe antes. É quem entende o padrão antes do barulho ficar alto demais. É quem consegue notar que o aperto não é só uma fase isolada, não é só um mês ruim, não é só um detalhe do caminho.
Existe uma lógica por trás. Existe uma deterioração acontecendo. E, quando você para de reagir apenas ao ruído do momento, começa a enxergar a estrutura do problema. E quando enxerga a estrutura, você começa a construir defesa antes do impacto maior. É por isso que proteção de verdade não começa no pânico. Ela começa antes. Começa na reserva, naquela base silenciosa que impede uma dificuldade de virar desespero imediato. Começa na margem, no espaço que te permite respirar sem transformar qualquer imprevisto em colapso. Começa, principalmente, na capacidade de não depender do desespero para decidir. Porque decisões tomadas no sufoco quase sempre vêm carregadas de medo, impulsividade e erro. E a pior hora para prender controle é quando o controle já sumiu, quando a urgência já tomou conta da cabeça e quando você já não está escolhendo com calma, mas apenas tentando sobreviver ao que veio. É aqui que muita gente realmente vira o jogo. Não porque passou, de repente, a ganhar muito mais. Nem porque encontrou uma fórmula mágica. Mas porque passou a perder menos. Passou a observar antes. Passou a cortar a ilusão antes que ela virasse dano real. Passou a construir base antes da urgência. E isso muda completamente a sensação de futuro. Porque o futuro deixa de parecer um lugar para onde você será empurrado pelas circunstâncias, pela crise, pelo medo e pela pressão. Ele começa a parecer um lugar onde você pode se posicionar, escolher, ajustar rota e entrar com mais estrutura. Essa talvez seja a mudança mais valiosa de todas. Sair da lógica de só aguentar e entrar na lógica de preparar. Sair da vida vivida no reflexo e entrar na vida vivida com direção. Porque quando você constrói base antes do pior, a crise não deixa de existir, mas ela perde parte do poder de te desmontar por dentro. E é exatamente essa diferença que separa quem apenas sobrevive da crise, de quem constrói proteção antes que ela esmague tudo. E talvez essa seja a parte que quase ninguém quer ouvir, justamente porque ela desmonta a fantasia de que uma economia só entra em crise quando o manchete grita, quando o jornal alarma, quando a palavra colapso finalmente aparece em letras grandes. Mas não é assim que a coisa acontece na vida real. A economia não quebra primeiro na manchete. Ela quebra primeiro na rotina. Quebra na renda que já não protege como protegia antes. Quebra na paz que já não acompanha o esforço. Quebra no cansaço de trabalhar, produzir, correr, se organizar e, ainda assim, sentir que o resultado já não recompensa do mesmo jeito. Esse é o ponto que muita gente demora a aceitar, porque ele é silencioso, gradual e profundamente desconfortável. O sistema não precisa desabar completamente para já estar te esmagando. Quando o custo sobe, quando o medo cresce e quando o valor do que você recebe encolhe, a pressão não desaparece. Ela apenas muda de lugar. Ela sai do topo das grandes estruturas e vai parar nas costas de quem está menos protegido, de quem tem menos margem, menos reserva, menos tempo para errar e menos espaço para reagir. É por isso que entender isso cedo muda tanto a vida de alguém. Porque quem vê antes decide antes. E quem decide antes, quase sempre perde menos. E quem perde menos não atravessa o aperto sem dor, sem sacrifício ou sem desconforto, mas atravessa com mais dignidade, com menos desespero e com mais capacidade de manter a própria direção. Essa é a diferença entre sobreviver apertado e construir proteção. Sobreviver apertado é viver tentando aguentar mais um mês, mais uma conta, mais uma alta, mais uma incerteza. É viver em modo de reação permanente. Construir proteção é outra lógica. É entender que proteção não é sorte, não é promessa e não é torcida. Não é esperar que alguém resolva. Não é imaginar que o cenário vai melhorar antes de te atingir de verdade. Proteção é estrutura. É reserva. É margem. É clareza. É a coragem de olhar cedo para o que está se deteriorando, justamente para não ser pego tarde demais, quando já não existe mais espaço para aprender com calma. E talvez esse seja o insight mais importante de todos. O problema nunca foi só o preço subir. O verdadeiro problema era o futuro ficando mais estreito sem fazer barulho. Era a sensação de que as escolhas iam diminuindo, a folga ia sumindo, o esforço ia rendendo menos e a vida ia ficando mais cara, mais apertada e mais frágil ao mesmo tempo. Quando isso acontece, muita gente ainda chama de fase. Mas, em muitos casos, já é território perigoso. Se esse vídeo abriu sua mente, comenta controle aqui embaixo. Porque eu quero saber quem percebeu que o sinal não estava só nas coisas ficando mais caras, mas na vida ficando mais estreita. E se você quer continuar entendendo economia desse jeito, deixa o like. E se você quer aprender a proteger sua renda, seu dinheiro e seu futuro, se inscreve agora. Porque quando a parte perigosa finalmente fica óbvia para todo mundo, já não é mais hora de entender. É hora de suportar. E quem se preparou antes sofre menos quando ela chega. No fim das contas, o que protege você não é sorte. É estrutura.
E quem constrói estrutura cedo para de ser levado pela crise e começa a escolher como vai atravessá-la. Porque entender o território perigoso não muda o mundo inteiro de uma vez, mas muda completamente a forma como você entra no futuro.